Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC na área mais uma vez para trazer esse vídeo um pouco da pré-análise, vamos dizer assim, do jogo do São Paulo contra o Ferroviária. Se você ainda não sabe, o São Paulo vai fazer o segundo jogo dele contra a Ferroviária nessa quinta-feira, de 19, né, às 19h30. E aí, como primeira informação para passar para vocês, né, como o jogo, o mando é do Ferroviária, então nem todo mundo tem possibilidade de ir, né, ao estádio, que vai ser o meu caso. Então esse jogo ele vai ser transmitido em termos de televisão, né, pelo Premiere, pelo YouTube e pelo Paulistão Play, se eu não me engano. Então você tem várias possibilidades de assistir o jogo, beleza? Então, para falar desse vídeo aqui, desse pré-jogo, a minha ideia, que vai ser o primeiro pré-jogo, né? Porque eu fiz o pré-jogo do Ituano, mas como era a estreia, eu falei mais da expectativa da estreia, né? E até mostrei para vocês, quem não viu, tem esse vídeo aqui do primeiro jogo contra o Ituano, o pré-jogo. Eu mostrei como um time que eu imaginava que pudesse jogar durante a temporada, né? Esse seria um time, vamos dizer assim, ideal, baseado nas características do jogador. Hoje eu vou fazer um estilo diferente, vou fazer um padrão como se fosse o pós-jogo. Então, inicialmente eu vou falar um pouco do que eu espero do São Paulo, né, para essa partida, que vai ser muito em função até do primeiro jogo. E depois eu vou falar um pouco das questões de formação e das questões táticas do que pode acontecer nesse jogo e vou apresentar um time também que eu acho que seria o ideal contra o Ferroviário, beleza? Então, já iniciando sobre o assunto, né? A minha expectativa para esse jogo é que o São Paulo joga, que eu acho que é aqui de todos os torcedores do São Paulo, é que o São Paulo joga um pouco melhor, né? Pelo menos um pouco melhor, acho que a gente já ia ficar satisfeito, do que contra o Ituano, né? Essa foi uma semana que ia ser até interessante, ela foi uma semana de muita pressão no São Paulo, né? Como está ficando de costume. Só que essa pressão, para mim, bem maior no Rogério Ceni, né? Por toda a questão que envolveu a expectativa da estreia e que não correspondeu. E que ao longo do jogo o Rogério também não conseguiu fazer essas mudanças. Então é um cenário, vamos dizer assim, bem diferente da estreia. A estreia a gente tinha a expectativa de ver como o time ia fluir. Agora, nesse segundo jogo, a gente tem a expectativa de ver se o time, né, vai jogar um mínimo de futebol para que a gente tenha esperança ao longo da temporada. Isso é o que a gente espera, tá? Então, de forma objetiva é isso. Agora, em termos de formação, eu vou colocar aqui, assim como eu fiz no vídeo do Ituano, né, no pré-jogo do Ituano, vou colocar aqui em cima a minha formação que eu acho que o São Paulo deveria entrar. É preciso antes fazer eu passar isso para vocês, que eu pensei, pô, ao invés de eu passar o que eu imagino, é melhor passar o que já se saiu aí na mídia, né, da provável escalação do São Paulo. Só que essa provável escalação do São Paulo, ela tá bem definida, né? Porque o Rogério não definiu e a gente, conhecendo o Rogério, não sabe o que passa pela cabeça dele, né? Por exemplo, vou trazer já um exemplo. No jogo passado, isso foi motivo de muita notícia, né? Ele deixou o Gabriel Neves de fora até dos relacionáveis. Nesse jogo, provavelmente o Gabriel Neves vai ser até titular. Então, assim, não dá para prever o que o Rogério tem em mente, até porque as grandes críticas estão justamente nas escolhas dele. Mas dá para prever o que eu imagino, né, o que eu espero. E aí é justamente esse time que eu deixei aqui em cima na telinha para vocês verem. Diferentemente do time ideal, e aí eu pensei bem até em termos de confronto, diferentemente do time ideal, vocês já vão ver aqui que eu mudei a formação. O meu time ideal para mim é 3 zagueiros, né? Até porque eu tenho o Ferrarese, que como a gente viu até nesse primeiro jogo, é o cara que vai sair jogando, né? Tem essa tranquilidade para sair jogando. A gente viu no jogo com o Ituano, temporada passada a gente já viu também. E tem o Alan Franco, que foi contratado com essa característica. Então, é esses dois na ponta. Mas a gente não pode esquecer e não pode tirar o Arboleda pela segurança dele. Então, minha formação ideal seria 3 atacantes. Aí você vai, três defensores, perdão. Aí você vai dizer, pô, Daniel, mas por que você colocou aí um sistema de 4-4-2? E até eu coloquei aí sem bola.
É que, assim, primeiro porque eu acho que, olhando o Ferroviário, e aí vamos fazer uma análise ferroviária, para quem não sabe, o Ferroviário ganhou o primeiro jogo. O Ferroviário ganhou o primeiro jogo de 3-1 e foi fora de casa. Só que o Ferroviário levou o primeiro gol. Então dá para se imaginar que o time do Ferroviário não tem um sistema defensivo muito bom. Porque se você leva um gol, você está jogando fora. A tendência é você se retrancar. E você leva mesmo se retrancando, leva um gol do Água Santa, então é porque o time do Ferroviário não tem um sistema defensivo muito bom. E depois, o Ferroviário depois levou esse gol, acabou que, provavelmente eu não vi o jogo e nem os lances, acabou talvez, vamos para cima já que tá perdendo, e virou o jogo 3-1, que foi 3 gols do Kennedy, acho que, não sei se eu não me engano, não jogou no Fluminense, mas fez 3 gols. Mas você olhando as estatísticas do jogo, o Ferroviário teve menos posse de bola, o Ferroviário teve menos chutes. Então, aparentemente, o Ferroviário não é um time que controla também, que vai para cima, para o ataque, por mais que tenha feito 3 gols e a virada, não é um time de controle. Então, eu imagino que o Ferroviário vai ficar fechado, mas não é um time que se fecha muito bem e vai sair porque está jogando em casa. Então eu não vejo a necessidade de entrar com 3 zagueiros. Eu entraria com 2. O Arboleda para deixar o sistema defensivo bem, porque o São Paulo vai ser atacado, e o Alan Franco porque é a estreia dele, né? É o cara que vai dar ali o passe. Nas laterais, talvez aí é onde você vai achar a mais controvérsia ou estranho por eu ter colocado isso. Pô, mas você é louco porque você colocou isso. Primeiro, o lado esquerdo, o Elton, né? Tá com essa, vamos dizer assim, com essa situação de machucado. Então, o reserva imediato é o Lisieiro. Tem que botar o Lisieiro. E no lado direito, eu botava o Orejuela. Mas por que, Daniel? Primeiro, porque assim, a gente não tem lateral direito. Para mim, os 3 laterais, juntando os 3 lateral direito, a gente não tem um. Então, já que o cara voltou e o cara tá aí, pô, dá uma chance pro cara. E já seria uma mudança do Rogério. E você pode até fazer, afundar o Orejuela e puxar o Liseiro para fazer essa linha de passo, como ele faz com o Rafinha. Porque quando ele coloca o Rafinha, o São Paulo sem bola, ele fica puxa o Rafinha para trás e fica como se fosse 3 zagueiros. Eu comentei isso no jogo passado. Então, por isso que eu botava o Liseiro e o Orejuela. Já no meio, eu botava um sistema primeiro com o Gabriel Neves, que é um cara marcador, mas que tem uma saída e um passe melhor. E aí eu botava meio de campo com muito mais ofensivo. Como eu estou imaginando, não sei, não é certeza. Até porque o Ferroviário só foi um jogo, mas estou imaginando que ele vai ficar um pouco retraído, mesmo jogando em casa, mas não é um time muito defensivo. Então eu entrava com, com o Nestor e com o Galopo. 2 meias ali, talvez a disposição que está aqui é realmente a disposição sem bola, né? O Nestor meio que do lado do Neres, mas sem bola seria o Nestor à frente do Neres e o Galopo meio do lado e o Elton Rato no meio. Essa seria a formação do meu meio de campo. E como eu ficaria com o sistema de 4-4-2, no ataque eu botava o Caleri, enfim, porque não pode sair, é o centroavante da gente, tendo condições vai fazer gol, e eu testava o Marcos Paulo. Eu acho que nos poucos tempos que o Marcos Paulo entrou no jogo passado, eu até comentei isso, ele tentou fazer alguma coisa diferente, que para o São Paulo, para os jogadores de São Paulo, já é uma coisa a mais, já é uma coisa de chamar a atenção. Então, e aí você pode até espantar, pô, mas você tiraria o Luciano? Eu acho que o Luciano não rende na função que o Ceni imagina que é ali no meio, e pelo primeiro jogo parece não estar vindo bem. Então eu vou colocar ele no banco ali. No caso do desenrolar do jogo, no segundo tempo eu colocaria o Luciano. Esse é um ponto. Outra coisa também é que você deve estar pensando, pô, e aí o Pedrinho foi contratado, jogador de velocidade. Aí tem 2 pontos, né? Primeiro que eu acho que, como eu falei, o Ferroviário vai ficar retraído, então não vai ter espaço para o Pedrinho com a velocidade, e não tendo espaço vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Tuano. O Rogério não vai colocar ele, e vai chegar numa coletiva e vai dizer que, porque o Pedrinho é jogador de segundo tempo. Enfim, isso é uma coisa que não se deve falar, né? É uma coisa até óbvia. Eu não sei, obviamente não era, eu imagino que não era isso que o Rogério queria falar, mas de qualquer forma acaba que pelo menos na mídia, né, isso repercutiu muito. Então seria essa a formação do São Paulo. Mas a grande questão daí, e até para finalizar o vídeo, é esperar que
Dependendo da formação que se entrar, que com certeza não vai ser essa, porque a gente não sabe qual que o Rogério vai colocar, é ver qual é o comportamento do time, que o comportamento tem que ser melhor, tem que ter uma postura melhor. Até acho que o Rogério deveria entrar com um time mais ofensivo, aí botar o Galopo, botar um Nestor, se não quer, não vai botar eles, também bota 3 atacantes, deixa os 2 zagueiros, né, tenta fazer um sistema mais ofensivo, porque o São Paulo precisa da vitória. Mas o que a gente imagina também é que ao longo do jogo, se o que o Rogério imaginou não funcionar, que seja perfeitamente entendível e que o Rogério tenha capacidade de mudar o time ao longo do jogo, né? Até porque ele pediu peças essas que aparentemente não funcionou no primeiro jogo da forma que ele imaginou. Ele continua pedindo peças, como foi o caso do David, que chegou agora. Então, o que se imagina é que se ele está pedindo peças, ele tenha formas ou maneiras de entender o jogo e mudar em determinadas situações de cada partida. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Eu espero realmente que seja um jogo melhor do São Paulo, né? Vamos torcer amanhã, relembrando, 19h30, né? Vai ser transmitida nas mídias que eu falei do início do vídeo. Né? Então todo mundo ficando ligado e torcendo para o São Paulo, tudo bem? Se você gostou, eu peço para que você deixe aquele seu like, né, para dar uma fortalecida no canal, compartilhe, né, curtam os vídeos, né, hoje inclusive, né, nessa quarta a gente colocou um vídeo aí sobre a contratação do David, né, e se você ainda não viu, dá uma olhada, e a gente também tem uma playlist no canal só de falando das contratações, né, então se você tiver um tempo aí, sempre que tiver um tempinho, dá uma olhada, uma prestigiada, e se gostou, curtir, obviamente. Tá bom, pessoal? Boa noite e bom descanso para vocês.